Bom dia, alunos das turmas do 9º ano, como estão? Então, na aula de hoje, quinta-feira, dia 9 de julho, a gente vai estar vendo uma matéria nova, né? Versificação, tá? Copiem no caderno, matéria do 2º bimestre, tá ok? Quando a gente fala em versificação, eu com certeza em sala de aula perguntaria a vocês, né? O que vem à nossa cabeça. Aí quando a gente fala em versificação, a gente pensa em verso, né? E aí o verso leva você a pensar no poema. Mas aí a gente vai ver a versificação um pouco além do poema, tá? Não só sendo usada no poema, não. Então vamos lá. A versificação ou metrificação é um recurso estilístico relacionado com a técnica de fazer versos que não estão relacionados necessariamente com a poesia. A versificação ou metrificação é um recurso estilístico utilizado por muitos poetas, cuja existência não está necessariamente relacionada com a noção de poesia. Consiste na técnica de fazer versos, dedicando-se ao estudo dos metros, pés, acento e ritmo, além de estabelecer normas para a contagem das sílabas de um verso. Versos e estrofes. Cada linha de um poema corresponde a um verso, os quais são classificados de acordo com as sílabas poéticas que apresentam. Isso aí mesmo que você está pensando, sílaba poética, sílaba, cada parte da palavra, separação de sílaba. Então, o verso é classificado de acordo com a quantidade de sílabas. Vai pegar a palavra e vai dividir a sílaba. Os versos são classificados da seguinte forma. Então, se um verso tem uma sílaba, ele é monossílabo. 2 sílabas, dissílabo. 3 sílabas, trissílabo. E assim sucessivamente. Tetrassílabo, pentassílabo, hexassílabo, heptassílabo, octossílabo, eneassílabo, decassílabo, endecassílabo e dodecassílabo, que vai até 12 sílabas. Acima de 12, os versos são chamados de bárbaros. O agrupamento de versos, conjunto de versos, são as estrofes. As estrofes são classificadas mediante o número de verso. Então, se a gente classifica o verso de acordo com as sílabas, a estrofe a gente vai classificar de acordo com a quantidade de verso. Então, se tem um verso, é monóstico. Dístico, 2 versos. Térceto, 3 versos. Quadro ou quarteto, estrofe com 4 versos, que é até o mais utilizado, quarteto. Aí tem quintilha, sextilha, septilha, oitava, nona e 10ª, de acordo com a quantidade de versos naquela estrofe. Os sonetos são poemas que obedecem uma forma fixa. São compostos por 14 versos, 14 linhas, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Aí uma outra característica estudada na versificação é o ritmo. O ritmo do poema é propiciado mediante a sonoridade, numa sucessão de sílabas tônicas e átonas, são sílabas poéticas, as quais distinguem-se das sílabas gramaticais. O ritmo traz a poesia e a musicalidade e o sentimentalismo. Metrificação. Antes do modernismo, a métrica era fortemente defendida pelos poetas, que buscavam nas suas composições a qualidade ou a perfeição obtida através dos versos isométricos, aqueles que mantinham o número de sílabas de forma regular. A partir da escola moderna, passam a ser aceitos versos livres, os quais dispensam os critérios métricos. Rima. A rima é um dos recursos utilizados para dar melodia ao verso. Há, todavia, versos que não apresentam rimas. São chamados de versos brancos. Classificação das rimas. As rimas são classificadas mediante disposição, extensão, acentuação e vocabulário.
Disposição das rimas. Cruzada ou alternada. São rima entre versos pares e, por outro lado, entre versos ímpares. Assim ocorre entre o primeiro e o terceiro, e o segundo e o quarto. Interpolada ou oposta. Rimas que ocorrem entre o primeiro e o quarto, e entre o segundo e o terceiro. Emparelhada. Rimas que sucedem duas a duas. Assim ocorre entre o primeiro e o segundo, e entre o terceiro e o quarto. Internas são rimas que ocorrem no interior do verso, no próprio verso. Extensão das rimas. Consoante. Rimas que ocorrem em palavras cuja similaridade sonora é total. Carinho, sozinho. Celeste, veste. Tem atuante, que são rimas que ocorrem em palavras cuja similaridade sonora é parcial. Então, trouxe, doce. Benfazejo, beijo. Acentuação das rimas. É esdrúxula, quando ocorre entre palavras proparoxítonas. Aromática, dalmática. Anêmona, trêmula. Grave, são rimas que ocorrem entre palavras paroxítonas. Flores, dores. Pranto, canto. Aguda, rimas que ocorrem entre palavras oxítonas ou monossílabas. Pomar, luar. Tez, inglês. Vocabulário das rimas. Rimas pobres. Ocorrem entre palavras da mesma classe gramatical. Então, amor, desamor, são substantivos. Cantar e amar, são verbos. E as rimas ricas, entre palavras com classe gramatical diferente. Exemplo. Irradia verbo, dia substantivo. Dúzia numeral, Lúcia substantivo. Então, nós vimos a versificação, tá? Vimos que normalmente a versificação ocorre no poema, né? Mas também pode ser fora do poema, fora de uma poesia, tá? É um conteúdo programático, tá? Na nossa grade curricular. Tá ok? E assim, eu apresentei de uma forma até rápida para vocês terem uma noção, né? Algo a ser visto, né? E também provas cai perguntando, né? Sobre sonetos, né? Rimas para se identificar rimas no poema, né? Então, copie no caderno, matéria nova. Copiei no caderno, tá ok? E na próxima aula eu já vou estar passando um exercício, porque essa matéria versificação é só isso aí mesmo, tá? Semana que vem a gente já vai ter matéria nova. E aí, essa é só isso, então eu já vou estar passando um exercício na próxima aula, tá ok? Um beijo a todos e fiquem com Deus.